O tema da live vai ser estagnação, tá bom? Estagnação nos estudos, na quantidade de estudos que a gente tem, e estagnação nos resultados. Eu identifiquei que é uma dúvida de muita gente. Poxa vida, tô parando, consigo estudo, até rendo bem, mas não consigo avançar no resultado. Sempre fico a tantas questões do corte, não tô conseguindo sair disso daqui, tá bom? Vamos lá, gente. Antes de mais nada, eu sempre estou dando esse aviso aqui, antes de eu começar as minhas lives. A gente não dá fórmulas prontas. Quem entrou na live querendo, poxa vida, vou saber tudo, ele vai dar o passo a passo de eu sair disso aqui e melhorar. Não, eu vou abrir a cabeça de vocês para algumas coisas e isso vai fazer vocês pensarem numa solução para vocês mesmos, tá bem? Por quê? Porque a gente, às vezes, quando está pensando muito numa solução, pensando muito na solução para aumentar a minha pontuação, a gente acaba fechando olhos para outras coisas que são muito importantes e que acabam passando despercebidos, tá bom? Porque a gente fica muito focado. Por exemplo, quem é que não lembra daquele, do cara que descobriu uma dessas fórmulas aí matemáticas, acho que é Euclides, né, que descobriu e falou Eureka, foi quando ele estava tomando banho. Por quê? Porque ele pensava tanto na solução durante o dia que ele não conseguia, bloquear o cérebro dele para outras coisas. É mais ou menos isso que a gente tenta aqui, abrir a cabeça de vocês para algumas coisas, tá bom? Gente, o que é estagnação? O que é estagnação? A palavra estagnação funciona. Tudo vai fazer sentido, tá? Pode ser que vocês achem que é um alô, mas tudo vai fazer sentido. A estagnação, segundo o dicionário, é a falta de progresso, de movimento, de atividade, paralisação. Esse é o conceito técnico de estagnação. Onde é que a estagnação mais aparece na nossa vida? Esse é a primeira coisa que vocês têm que se ligar, tá? Vocês estão muito ligados na estagnação dos estudos, mas tenta ver onde ela aparece mais. Onde a estagnação aparece mais? Eu pensei em 2 exemplos muito bons. O primeiro é a estagnação econômica do país, tá? E o segundo é a estagnação amorosa, que é aquele bom quando a pessoa está encalhada, não é? Serve para homens e para mulheres. São exemplos que podem até parecer bobos, principalmente esse último, mas eu acho que dá para associar muito com os estudos. Por quê? Porque se você parar para pensar qual é a causa da estagnação, você talvez consiga direcionar melhor o seu resultado, as suas ações, as providências que você vai tomar. A causa da estagnação econômica de um país é o país não ter confiança que pode caminhar com suas próprias pernas, né? Não se conhece bem, então tá a recessão econômica, tá tudo parado, as pessoas não produzem, aquilo acaba gerando um círculo vicioso. Ninguém produz, ninguém compra e aí acaba gerando um círculo vicioso. A estagnação amorosa muitas vezes é por causa a pessoa se engana, ou seja, ela não se conhece, ou falta autoconfiança. Preste atenção nisso que eu estou falando, tá? Falta autoconfiança para a pessoa, ou seja, coragem ali de ela tomar uma devida providência. A pessoa até às vezes é muito bem apessoada, muito inteligente, tá? Mas falta autoconfiança para ela. Ou então ela não se conhece, ela acha que é uma coisa quando é algo totalmente diferente. Então, essas duas situações... Vocês estão me escutando bem, gente? Me fala, eu tô vendo muitos corações aqui, eu acho que tá dando certo, tá? Essas duas situações, elas dão a gente uma noção do que pode ser feito, das causas, ou seja, autoconfiança e engano quanto à sua realidade, tá? Olha essas duas causas. Agora vamos para a estagnação nos estudos e nos resultados. Muita gente atribui a estagnação nos estudos, tá? A gente vai começar por ela. Poxa vida, Adalberto, talvez tenha superado a estagnação nos resultados. Eu não consigo mais estudar. Passei uma prova, até passei numa primeira fase, mas não estou conseguindo estudar. Como é que eu consigo alavancar isso daí? E a estagnação nos resultados também apareceu muito. Estou em 60% estou fazendo 60% da prova, o que não é uma leitura muito boa, tá? A leitura é sempre em relação ao corte. Sempre em relação ao corte, tá, gente? Gente, tá travando ainda. Me falem aí, porque aí vai ter problema que eu tô no melhor ponto da casa. Não está travando? Então se não tá travando, eu acho que é com a internet de vocês aí, pessoal.
tá? Vão me falando porque, enfim, eu tento melhorar aqui, mas pra mim, acho que ele tava dando uma paralisia nos corações e agora tá tranquilo, tá bom? Pronto. Então vamos lá, voltando. A estagnação nos estudos e no resultado. A gente tem que procurar a causa, tá? A causa para tentar deduzir o que a gente vai fazer. Não tá travando, ótimo. Qual é a primeira causa da estagnação, gente? A gente vai começar pela estagnação nos estudos, tá bom? Por que a gente para de estudar, pessoal? Por que a gente para de estudar? Alguém tem alguma ideia por que a pessoa para de estudar ou então não estuda o quanto deveria? Vocês podem me falar? Alguma suposição assim? Poxa, eu estou estudando aqui de boa e parei de estudar o ritmo que eu tinha. O que é que acontece? Por que a pessoa para? Vamos, gente, vocês têm que participar, vocês têm que pensar comigo. Algum chute? Hein? Eu acho que tá atrasado. Cansa de não ver os resultados. Ótimo. O que é que tem a ver com o que a gente falou lá no começo? Autoconfiança. Autoconfiança. Porque está de saco cheio. Beleza. Mas no meio do mar não vemos nada. Excelente. Essa daí foi muito boa. No meio do mar não vemos nada. Muito bem colocado. Gente, eu bato muito nessa tecla nesse perfil. A gente não tem a autoconfiança. O que é a confiança nos estudos? É confiança se está dando certo ou não. E se está dando certo ou não é problema de método. Estratégia, tá? Só um momentinho aqui, o meu jantar chegou agora, mas não sei o que vou pegar, tá? Então, a falta de estratégia. Por que, Adalberto, é só porque tu bate muito nessa tecla? Gente, vai, passa. Não quer aparecer, tá? Exatamente, falta de tempo não é, tá? Falta de tempo não é estagnação. A gente está estagnando, é aquela pessoa que tem o tempo disponível e não está usando ele a seu favor, tá bom? Então, é falta de estratégia. Por quê? Porque se você não tem confiança no jeito que você está estudando, e aí você, poxa, será que eu estou indo para o caminho certo? Se você não tem confiança que está indo no caminho certo, você para, tá? Cansaço também não é. Tá? Estagnação não tem a ver com cansaço, gente. Estagnação tem a ver com falta de confiança, como eu falei lá no início. Por que um país não cresce? Porque ele tem falta de confiança nos seus fundamentos, na sua economia. Então ninguém produz e aí acaba gerando um ciclo vicioso. Então a primeira coisa que vai ser, e inclusive isso é comum também nos resultados, é comum de você não aumentar os seus estudos. Por exemplo, poxa, eu vou aqui enveredar, eu vou começar a ler um livro inteiro. Aí você tá lendo aquele livro e, poxa vida, mas será que eu tô indo no caminho certo? Isso aí vai te incentivar a estudar, gente? Vai te incentivar a estudar? Não vai, tá? Falta de confiança nos resultados. Você não tem um método, um parâmetro objetivo de avaliar se está dando certo ou não, tá? São coisas diferentes. A questão do resultado é porque você está seguindo uma coisa e não está adaptando a sua realidade. Porque muita gente a pessoa faz um tipo de estudo, cresce uma pontuação e para de crescer. Por que vocês acham que acontece? A gente já tá na outra, tá? Tá na parte dos resultados. Que também teve muita gente. Poxa, eu tô em 60%, tô em 70%, não saiu disso, tô a 10 questões do corte. Por que tá acontecendo isso com essa galera? Porque eles não estão adaptando o jeito de estudar. Se você acha até um método bom, caraca, achei um método, fulaninho tal disse que eu tenho que ler vários livros. Li vários livros, consegui aumentar a minha pontuação. Massa, por que você parou? Porque você continuou do mesmo jeito. Porque você continuou do mesmo jeito e você tem que estar mudando sempre, pessoal. O seu jeito de estudar tem que estar mudando, mesmo quando ele está dando certo. Mesmo quando ele está dando certo,
Ele tem que mudar. Tá bom? É isso, é o problema. Querem aprender alguma coisa dessa live? Querem aprender alguma coisa dessa live? Aprendam isso. Se o seu resultado não está aumentando, mesmo que você esteja rendendo nos estudos, é porque você está fazendo do mesmo jeito. Entendeu? Sempre do mesmo jeito. Então é por isso que às vezes eu critico, né, aqueles roteiros de estudo. O roteiro de estudo, você continua estudando do mesmo jeito sempre. Sempre do mesmo jeito. E não vai dar certo. Vai chegar uma hora que você vai ter que mudar. Porque as suas fases de estudo são diferentes. O jeito que você está estudando quando você começa a estudar para concursos é diferente do jeito que você está estudando quando você começa a passar em primeira fase. Você não pode manter aquilo ali. Agora, Alberto, como é que a gente vai ajustar se a gente não tem confiança desde o início? Como é que a gente vai ajustar o nosso jeito de estudar se a gente desde o início não tem confiança do que se a gente está estudando certo? É uma pergunta, tá? É uma pergunta. Alberto, e aí, como é que faz? Aí você tem que continuamente se testar. Tá bom? Por quê, gente? E aí vem a importância também de simulados, até de provas, tá bom? Por quê? Porque no começo, perceba, você tem que criar aquela rotina. Eu até falei disso na aula passada, na live passada, que a nossa força de vontade é finita. Então, a gente tem que criar uma rotina. A rotina ajuda a não estagnar os estudos também. Sendo que não adianta você ter uma rotina perfeita de estudos se você não está confiando que o seu método dê certo. Você vai parar. Uma hora você vai parar. Aquele jeito de revisar de um dia, uma semana, um mês, 6 meses, eu uso isso como exemplo porque ele dá para usar muitas vezes como exemplo de o que não fazer. Uma hora você vai ver assim, caraca, realmente não faz sentido isso daqui, porque vai aumentar muito o número de matérias para revisar e eu não vou conseguir fazer isso. Uma hora você para e pensa, tá? Mas até lá, quanto tempo você perdeu, pessoal? Quanto tempo você perdeu? Às vezes, quando a pessoa tem muito tempo disponível para estudar, ela demora muito a perceber isso, que perceba. No começo, aquilo ali vai dar certo. No começo, aquilo ali vai dar certo. Por isso que os coaches, muita gente prefere isso, porque no começo realmente dá certo. O aluno fica, poxa, estou feliz, estou conseguindo evoluir. Sendo depois dá errado. E a pessoa acha que o problema é dela. E o problema não é dela. O problema é de um jeito que disseram para ela que dava certo, que na verdade não dá. Não dá, tá bom? Então, vamos resumir o que foi falado até agora. Estagnação nos estudos, estagnação no resultado. A estagnação nos estudos é falta de confiança no seu método. E a estagnação nos resultados é a falta de mudança naquele método que estava dando certo. Vocês entendem isso, pessoal? Entendem a mágica aí? Não é sempre que vai dar certo, não é sempre, mas vocês têm que estar continuamente aferindo se vai dar certo ou não. Porque dá para fazer isso. Como é que a gente vai fazer isso? Parâmetros objetivos. Por exemplo, vamos dar exemplos práticos agora, tá? Eu oriento para os meus alunos, às vezes o aluno se forma na faculdade e aí vem me procurar. Alberto, eu estou me formando agora e quero estudar para juiz. Aí tudo bem. Você quer fazer só provas para juiz ou você prefere fazer provas antes, alguma prova escadinha, né, que eu chamo? Não, eu quero estudar só para juiz. Tá bom, então você vai estudar assim. Fulaninho já vem, não, quero fazer provas escadinhas, então você vai estudar assado. Perceba, a pessoa está na mesma fase de estudo, mas por causa do concurso ela mudou. Sendo que o jeito que eu vou pedir para essa pessoa que está fazendo agora o concurso, vai fazer o concurso de analista, o jeito que eu vou dizer para ela estudar vai ser, e depois vai querer para juiz, vai ser o mesmo de uma pessoa que só quer fazer para analista? Não. Tá? As pessoas confiam no método que eu proponho, mas você pode fazer o seu. Você pode fazer o seu. Alberto, mas é muito difícil. Tá? Sim, aí você contrata alguém.
tá? Mas se você pode fazer o seu, a gente vai estar abrindo um curso agora, eu já falei desse curso na live passada, depois vocês podem procurar, vai abrir amanhã as inscrições, de como construir o seu método. Por que é importante construir o seu método? Porque você tem diferenças de carga horária, você tem diferenças de conhecimento, vocês têm diferença do concurso que vocês querem fazer, vocês têm diferença de capacidade de absorção. Tem gente que dá certo com videoaula, tem gente que dá certo com livro. Gente, eu, Adalberto, nunca critiquei cursinhos dizer não faça tal cursinho. Eu disse, cuidado com o modo como vocês aprendem as coisas do cursinho. Não é só aquilo que vai dar certo. Ele pode te ajudar, mas ele sozinho não vai dar certo. Me diga uma pessoa que só passou em curso, só estudando para cursinho. A grande diferença é que muita gente acha, por ter um argumento de autoridade, que o cursinho é uma coisa muito boa, por terem professores muito bons, e acha que o que fez diferença na preparação dela foi aquele cursinho. Quando na verdade não, foi a preparação dela sozinha que o cursinho auxiliou. Teve gente que eu postei alguma coisa de cursinho, a pessoa vai falar, não, mas eu não acredito que possa passar sem cursinhos. Pode. Você pode passar com cursinhos também. Você tem que saber organizar a sua rotina. Você vai passar, você tem só 4 horas de estudo por dia. Você tem só 4 horas. Isso daqui ainda é estagnação, tá, gente? Porque faz parte. Tem gente que a galera forma na faculdade, aí vai fazer um cursinho de 1 ano. Acaba um ano, tá estagnado no resultado ainda. Quando não tem que estar. Não tem que estar, você já tem que ter crescido no resultado. Com 6 meses você tem que ter crescido em resultado, com 1 ano muito mais. Por que você não está fazendo isso? Porque você não está se autoavaliando, você confiou no cursinho, você entregou sua aprovação na mão do cursinho. E não, gente, não terceirize sua aprovação. Não terceirize sua aprovação. O grande responsável pela sua aprovação é você, não é o seu coach, não é o seu cursinho, não é o seu pai, sua mãe, é você. Então você tem que ver o que é adequado para você. Cursinho, se ele fosse tão bom, não tinha... Pega o tanto de gente que faz cursinho ainda. 99% das pessoas passaram, que fizeram tal cursinho. Não, o certo não é isso, não. Veja quantas pessoas estavam inscritas no cursinho para a primeira fase, veja quantos passaram. Não existe isso. Adalberto, por que você não tem cursinhos de aula? É porque você não gosta muito? Não, é porque eu confio que um curso... Gente, informação hoje, a internet está cheia. A internet está cheia de informação. Você tem livros, você tem PDFs, você tem tudo na internet, você pode pegar tudo. Informação já se tem. O cursinho, ele não é mais o curador. O que é um curador? É aquela pessoa que diz o que você tem que fazer. Ele não é mais isso, tá bom? Então, cursinho de PDFs. Por que você não elabora PDFs, Roberto? Porque tem gente que já elabora muito bem. Tem gente que elabora muito bem. Existem inúmeros bons no mercado, inúmeros. Não, por isso que eu considero vacilo a galera ficar mudando de material toda hora. A galera fica mudando. Quando tem inúmeros bons no mercado. Agora, o que é que eu acho um curso interessante? É nisso que eu baseio as minhas aulas, as minhas lives. É eu jogar uma aula dessa, uma live dessa, e fazer você abrir sua cabeça para o que está te prejudicando nos seus estudos. Tu acha que o cursinho faz isso, gente? Você acha que o cursinho faz isso? Ele vai abrir a tua cabeça para saber o que está te prejudicando nos estudos? Um roteiro de estudos fechado vai abrir tua cabeça no que está te prejudicando nos estudos? Claro que não, porque depois, quando for perceber, tu vai saber, não, tá me prejudicando porque eu não estou estudando só. Porque quando eu estiver estudando só, eu vou estudar só as minhas deficiências. E eu vou sair do cursinho, eu não vou precisar de cursinho, porque informação eu tenho em todo canto. Vocês entendem? Então não é do interesse deles, de qualquer curso. Qualquer curso. Ah, não, mas eu não devo fazer cursinho? Não, isso depende de você. Não, nunca disse isso. Agora, não se confie nele. O que é que eu considero uma aula, considero aulas importantes? Não é puxando a sardinha no lado, não. Eu faço o que eu realmente confio que dá certo. É abrir a cabeça de vocês. Por exemplo, eu estou lançando um curso de como você fazer o seu próprio método. Como você adaptar quando você estiver ruim. Como você montar material. Montar material, não é pegar material, é montar material. E não é elaborar, tá bem? Não é elaborar também, que elaborar a gente perde tempo. É montar o seu material adequado a cada fase de estudo seu. É como fazer provas e simulados que pouca gente sabe fazer, as pessoas se atrapalham.
É essa série de coisas que as pessoas não ensinam. Ninguém ensina isso. O pessoal só tá preocupado em informação. Gente, informação você já tem demais. Você tem que curar aquela informação, direcionar aquela informação para quê? Para aumentar o resultado. Eu compartilhei um print de uma menina que falou, gente, a pessoa falou, eu aumentei, só vendo as suas dicas gratuitas, eu aumentei minha pontuação em 10 ou foi 12 questões do corte. Por quê? Porque tem que ser pragmático, gente, pragmático. Aí teve uma aluna minha que disse, mas eu adoro doutrinas. Gente, eu adoro seriado no Netflix. Adoro seriado no Netflix. Eu assisto direto? Não, porque não me leva a muitos cantos, só quando eu estou no meu descanso. Adorar doutrinas não significa que você vai passar. Mas eu vi em algum canto que você tem que gostar do que faz. É legal você gostar do que faz, mas muitas vezes a gente precisa fazer o que não gosta, tá? Fazer o que não gosta para passar. Tudo bem, gente? Então, você tem que construir o seu método. Roberto, como é que faz isso? Então, sempre com métodos, com parâmetros objetivos para você saber se está dando certo. Sempre com métodos para você saber se está dando certo. Mas mesmo quando estiver dando certo, fique atento a mudar, porque vai depender da sua fase de estudos. Além das deficiências, eu não vivo dizendo, gente, vocês têm que adaptar o cronograma de vocês de acordo com as deficiências de vocês. Tem que saber identificar as deficiências. Muita gente não sabe. Já falei disso. Número absoluto de questões. A pessoa pensa, número absoluto de questões. Se eu fiz 8 de 10 numa prova, eu estou muito bom. Se eu fiz 5 de 10 numa prova, eu estou mediano. Se eu fiz 2 de 10, eu estou muito ruim. Não, isso daí não identifica deficiência. Se a prova você fez 8 de 10, a média das pessoas fez 10 de 10, olha, 10 de 10 não, mas 9 de 10, ou a média dos aprovados fez 9 de 10, você tá mal. Se 5 de 10 a pessoa fez 7 de 10, você tá mal também. Se na prova você fez 2 de 10, na prova você achava que tava absurdo, a média das pessoas foi 2, você tá mediano. Não é essa matéria que tá te fazendo ruim. A prova foi extremamente difícil. Não é isso que tá te reprovando. É o que tu tá errando ali nas outras. Tá? Isso já é só um exemplo de como você se autoavalia mal às vezes. As pessoas se autoavaliam mal. Porque aí começa a estudar essa matéria, aí na outra as matérias se invertem o nível de dificuldade dela na outra prova e você se ferra de novo. Tá bom? Então você tem que identificar suas deficiências, mas você também tem que identificar a fase de estudos. Por que eu peço para estudar primeiro para a primeira fase, depois para a segunda fase? Porque o estudo é bem diferente. Mas eu vi fulaninho de tal falando que você tem que estudar as duas fases ao mesmo tempo. Gente, simplesmente treino é treino. Aliás, treino é treino, jogo não. Para você jogar bem, você tem que treinar bem. Para você treinar bem, você precisa estar fazendo o que você faz no jogo. Como é que você vai fazer uma prova objetiva treinando, gastando o seu tempo, que é o seu bem mais precioso, treinando para subjetiva? Se a prova objetiva... Roberto, tem aluno meu que fala, Roberto, eu fiz essa prova aqui e essa matéria aqui, eu nem estudei ela, no meu cronograma nem tem ela, mas eu fiz 8 de 10, eu não sei nada dela. Mas eu fiz 8 questões de 10. Aconteceu isso com uma aluna minha, eu tava mandando cronograma ainda agora, ela disse, Roberto, essa matéria aqui eu não sei nada dela não. Foi tudo na intuição. Gente, você acertar uma questão na intuição é proibido na prova? O examinador vai saber, poxa, foi na intuição. Ele não sabe nada dessa matéria. Eu vou tirar essa questão. Não vai valer não. Regra do jogo, galera. Regra do jogo. Ou vocês acham que todas as questões que vocês acertam em provas que te fazem passar em primeira fase, vocês sabem aquele conteúdo? Não adianta, tá bom? Tá na regra do jogo, eu não vou basear a minha orientação nisso. Você tem que dar. Se no próximo simulado você vê e você fizer 2 de 10, aí, nessa matéria realmente ela não tá tão bem. Mas se ela fizer 8 de 10 de novo, não, você não vai estudar essa matéria, tá? Que bom, tomara que a sua intuição se mantenha na hora da prova. Tá bom? Então, é isso, gente. Então, vocês têm que sempre se avaliar e sempre aprender a adaptar. Alberto, como é que adapto? Aí, a adaptação não é fácil. No curso, tem 4 aulas que eu ensino a adaptar estudos, tá bom? Não vai estar fazendo propaganda. Óbvio que eu estou fazendo propaganda, mas tem várias dicas gratuitas aqui. Mas o curso tá no preço e você pode mudar a sua história, gente. Tem 50 aulas. Eu falei alguma enrolação aqui.
O meu jeito, todas as minhas lives, se vocês pegarem as minhas lives, todas têm objetivo. Tem gente que fica enrolando, vai dar uma live, fica enrolando meia hora, 40 minutos para dar o que eles queriam dar. A informação que eu queria dar para vocês, a mais importante, eu dei há 20 minutos. O resto aqui só dando coisas a mais. O curso é todo assim, aulas de 7 a 12 minutos, aulas todo dia, uma aula, e a gente vai destrinchar toda a coisa. Deixa eu abrir o roteiro aqui para vocês que estão na dúvida ainda. Assim, ele tem só 200 vagas, tá, gente? Eu vou mostrar o roteiro aqui para vocês, para quem quiser já reservar, já se inscreve depois. Para vocês verem como tem a ver com o que a gente acabou de falar. Vou inverter aqui a câmera, tá? Curso Construindo Sua Aprovação. Alguns conceitos essenciais, você não aprendeu a aprender. Estudo para concurso é lógico, importância do ritmo, zonas de conforto, curva do esquecimento, como revisar e fixar conteúdos, fases de fixação do conteúdo, a ilusão de fechar edital, apego desmedido à forma, metas, como montar cronogramas, maneiras de começar no mundo dos concursos, o importante, faculdade, depois de muito tempo parado, as fases até a aprovação, conciliar ou não conciliar concursos, tripé da aprovação, construção de um método adaptado para vocês, simulados e provas, importância do descanso, enfim, tudo isso está no curso, tá bom? Tá no curso. Então, acho que é um ótimo para vocês. E agora eu vou ficar disponível para as dúvidas, tá bom? Qual é a ideia desse curso? É construir um método adequado para vocês. Vocês têm que enxergar o que é adequado para vocês, gente. Não confie em métodos, não há fórmulas mágicas, pelo amor de Deus. Não confie em quem diz que você vai. Fulaninho estudando aqui conseguiu aumentar em 10 questões, ou seja, 50% o seu rendimento. Gente, vocês podem pegar aquele método ali e inverter, vocês diminuírem 50% do rendimento. Pode ser que não dê certo para vocês. Esses métodos pré-prontos, esses métodos tabelados já feitos, eles não têm, pode procurar, eles não mandam vocês fazerem simulados. Não mandam. Por quê? Porque eles ficam com medo da pessoa perceber que tá dando errado e parar e falar mal do método deles. Eles não mandam. Podem procurar, tá? Qualquer método desses formatos, eles não mandam fazer simulados. Ou quando mandam, que eu vi um curso que é assim, quando mandam fazer questões das matérias que acabaram de estudar. Pelo amor de Deus, né, gente? Pelo amor de Deus. Pessoal, esses estudos por ciclos, né? Aí o curso tem lá 4 matérias, aí vamos aplicar um simulado das matérias que você acabou de ver. É óbvio que você vai estar muito bem. Espera-se, né? Porque senão você tá ferrado. Claro que não, o simulado não tem que ser assim. O simulado tem que pegar tudo. Porque quanto mais rápido você identificar onde você precisa melhorar, melhor. Melhor. Não é lógico isso pra vocês, gente? Pelo amor de Deus. Tá? Sim, curso R$397, tá? Um curso de 50 aulas que você não vai precisar pagar cursinho, não vai precisar comprar materiais, porque vocês vão usar o que vocês já têm. Um cursinho, qualquer cursinho é R$2.000. Vocês vão gastar R$397, tá? Uma vez só, não é de parcelas e tal, uma vez. Quantas horas tem o curso? Boa pergunta, não sei. São 50 aulas de aproximadamente 10 minutos. Deve dar aí uns 500 a 600 minutos, tá bom? Forma boa na faculdade para depois estudar para concurso é uma boa. Se você estudar direcionado para o concurso já, tá, gente? Não caio nessa balela. Não, tenho que fazer uma boa faculdade. Se eu mostrar a minha estatística da faculdade, ela é péssima. Muito ruim, tá? Ruim assim, fiquei na maioria do semestre, eu fiquei de final. Por quê? Porque eu não estudava para a faculdade. Eu vi aqueles professores malucos mandando eu ler doutrinas e normas e tal. Gente, isso aqui não é isso que vai me levar para frente em concurso público, não. Tá bom? Sempre tenham em mente essas coisas. O que tem muita gente falando. Por que eu tento falar tanta coisa diferente aqui? Vocês devem ter percebido que a gente tem.
O que tem muita gente falando, a pessoa que poderia se aproveitar já se aproveitou. Não tá dando mais certo. Não tá dando mais certo. Porque tem muita gente fazendo aquilo ali, tem algum problema, tá bom? Sempre se liguem nisso. Acontece muito no mercado de ações, acontece no mercado de concurso também. Ah, o fulaninho aquele cara é muito bom. Isso tem muita gente fazendo o curso dele e não tá passando, significa que não tá lá muito bom, né? Tá? Serve para gente, serve para qualquer concurso público, tá? Não vai servir para prova de faculdade, por exemplo, como tem gente que vende aí que serve para concursos públicos serve. Por quê? Porque vai se ensinar a você de acordo com o que for o seu concurso. Alberto, você analisa edital? Tem gente que dá esses cursos lá, os meus concorrentes, digamos assim, desse curso, além de ser bem mais caro, eles dizem, não, vamos pegar o edital, vamos destrinchar tudo o edital roteirizado, edital verticalizado, edital não sei o quê. Gente, isso daí eu não ensino, porque é balela. Eu vou ensinar você a pensar e fazer, tá bom? Não é pegar e falar, fulaninho, tem que ser assim. Porque o material que você vai montar agora é diferente. Depende da sua fase de estudo. Você não vai montar o mesmo material do seu amigo. Não vai, tá bom? Então, você tem que aprender a identificar, a reconhecer. É isso que eu estou focando. Reconhecimento das suas deficiências. Lembra da estagnação, como começou a nossa live? Lembra da estagnação? Falta de autoconhecimento, vocês lembram? Ou falta autoconfiança, ou seja, a pessoa até se conhece bem, mas falta autoconfiança, ou falta autoconhecimento, a pessoa não se conhece. Isso eu vou ensinar a você, tá? A ensinar isso e tudo relacionado ao mundo dos concursos. Não tem nada falando de forma mais genérica, é tudo dicas práticas. Uma parte, não sei se vocês pegaram, que eu considero muito interessante, que eu não vejo gente fazendo, é como fazer provas, tá, gente? Eu vou simplesmente colocar uma prova na minha frente e dizer como eu fazia provas. Muitas vezes o meu conhecimento era menor do que o meu concorrente. Muitas vezes. Por quê? Porque eu tinha pouco tempo de estudo. Em termos de conhecimento, de quantidade de conhecimento, eu tinha pouco tempo para estudar por dia. Eu sabia que muitas vezes o meu concorrente tinha 10 horas de estudo por dia, 8 horas. Eu tinha 3, 4, porque eu já trabalhava. Eu trabalho desde os meus 18 anos. Comecei a trabalhar na fábrica dos meus pais. Então, eu tinha pouco tempo. Então, eu sabia que se eu fosse querer concorrer com ele pelo tempo de estudo ou pela quantidade de conhecimento, eu não iria ganhar. Então, onde é que eu iria concorrer? Na estratégia que eu iria usar. Ou seja, tinha matérias, pessoal, que eu não sabia nada. Esse meu concorrente, ele sabia bem meia boca essa matéria, mas eu não sabia nada porque eu nem pegava nela. Eu otimizava o meu tempo, tá bom? Esse meu concorrente também. Mas tinha as matérias que eu realmente precisava saber, eu sabia bem. Ele também sabia bem. Onde é que eu ia me diferenciar? Na resolução de prova. Eu sempre soube fazer prova muito bem, sempre. Sempre soube, desde a época do colégio. E existem dicas para fazer prova. Não é de qualquer jeito que se faz prova. Até o jeito... Por exemplo, uma dica que eu dou... A prova tem que ser toda riscada. Às vezes eu peço para o meu aluno mandar quando eu identifico que o problema não está no conhecimento dele, está na resolução da prova, ou seja, ele demonstra muito conhecimento, mas quando chega na prova de estar fazendo muita questão, eu não entendo, Roberto, por que eu não consigo evoluir? Aí o teu problema está na prova. Não tá no teu estudo, porque tu tem muito conhecimento, tu acerta muitas questões, tá na prova. E aí eu peço pra ele mandar uma foto quando ele fez a prova. Primeiro tinha uns que fazia prova pelo computador. Gente, simulado não se faz pelo computador, tá? Simulado não se faz, simulado se faz escrito. Sequência de 5 horas, tá? Ou 4, dependendo do seu tempo. E a outra questão, eu pegava a prova dele, não tava nada riscado. Gente, se eu pegar eu mostro pra vocês provas da minha época, provas que eu trouxe. A prova tá uma zona, galera, uma zona, tá tudo riscado, anotado e tal, tudo. Por quê? Porque aquilo dali me fazia sempre raciocinar mais e mais sobre aquilo. Só se eu tivesse uma certeza absoluta da questão, eu só marcava ela. Mas o resto estava tudo riscado. Pra quê? Pra quando eu voltasse pra minha leitura de prova, da minha segunda leitura, que tem várias leituras numa prova, eu já não precisava gastar tempo nem olhar para aquele item. Nem olhava.
tá bom? Então tem várias dicas, gente, e eu acho que vai ser bem interessante, tá bom? As vendas começam amanhã do curso, as inscrições, os 200 primeiros têm um preço promocional, depois vai aumentar, paciência para quem não conseguir. Aconteceu do último curso, tá? Quem comprou de mentalidade, quem comprou de mentalidade vai ter desconto, e é isso, fiquem atentos, tá bom? A hora vai ser às 20 horas. Muita gente falou porque não conseguia comprar durante o dia, aí a gente colocou para o início começar às 20 horas, tá bom, gente? 18 horas vai pro pessoal que se cadastrar no link e 20 horas para toda a lista. Tudo bem, galera? É isso. Espero que vocês tenham gostado da live. Deixa eu ver se eu consigo responder mais alguma coisa aqui. Professor, se eu não estudei quase nada do edital, como vou saber minhas deficiências? Não sei nem o conteúdo que sai as deficiências. Como é que você vai saber as deficiências? Não existe desempenho nas matérias, não. Tem matérias que você já vai ter um resultado melhorzinho, tem outras que você vai muito ruim. Essas são as suas deficiências. Se eu aplicar uma prova agora com qualquer um de vocês, se eu aplicar uma prova agora, eu digo onde está a sua deficiência. Agora. Eu preciso só de algumas estatísticas, mas eu digo onde está a sua deficiência. É isso que vocês vão aprender, tá bom? Professor, focar em uma carreira específica, fazer provas com editais similares. Aí vai pro curso. Conciliar ou não conciliar, eis a questão. Tá bom? Gente, agradeço. Vai ter um link depois aqui da live. E vai ter um post também. Vocês marquem quem vocês quiserem, se vocês gostaram da live. Tá bom? Um abração, hein? Bom restinho de domingo e até a próxima. Valeu!